Oi, Elis, a gente volta com duas atualizações. A primeira é em relação à defesa do Daniel Worcaro, que após ser alvo dessas buscas e apreensões dessa segunda fase da Polícia Federal em 5 estados, a defesa se manifestou por meio de nota, vou abrir aspas aqui, e diz o seguinte: Worcaro tem colaborado integralmente e continuamente com as autoridades competentes. Diz que essas medidas foram atendidas com total transparência. Isso a defesa do Daniel Worcaro, banqueiro, dono do Banco Master. Também há outro ponto aqui que essa nota da equipe de defesa diz é que o Worcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que for solicitado, reforça o interesse dele no esclarecimento completo dos fatos e aí coloca uma crítica aqui também que diz e o encerramento célere do inquérito. É o que diz a defesa do Daniel Worcaro. E agora a gente tem uma nova atualização também sobre essa operação, Elisa, que é o sigilo da decisão dessa operação do ministro Dias Toffoli, Gabriela Boechat, Matheus Teixeira e Otel Cury trazem para a gente. O ministro Dias Toffoli fala em algumas páginas sobre essa operação, sobre esse pedido da Polícia Federal em relação a essa investigação batizada de Compliance Zero. E nessa decisão do ministro Dias Toffoli, que acaba de ser conseguida pela CNN, o ministro diz que houve uma falta de empenho por parte da Polícia Federal, cita a falta de empenho da Polícia Federal, inclusive cobra o diretor-geral da Polícia Federal, que é o Andrei Rodrigues, em um prazo de 24 horas para que ele se manifeste em relação a uma demora citada pelo ministro Dias Toffoli em relação a não cumprimento da operação de hoje na data de ontem, que foi determinado pelo ministro Dias Toffoli. Então, agora o ministro do Supremo Tribunal Federal cobra uma explicação do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, com quem também já estamos tentando um outro lado para saber o que aconteceu, qual será a resposta da Polícia Federal para o Supremo Tribunal Federal, que a gente tem então nesse momento, com essa decisão que acaba de sair, ser retirado o sigilo, é o ministro relator desse caso na Suprema Corte, dizendo que houve uma falta de empenho da Polícia Federal para que essa operação fosse feita na data determinada pelo ministro e não na data de hoje, que não era a data de hoje, de acordo com a decisão anterior do Supremo Tribunal Federal, e cobra agora, de forma explícita, em 24 horas, para que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, explique um descumprimento do prazo e diz que houve uma demora para que essas medidas fossem cumpridas. A gente lembra que medidas: 42 mandados de busca e apreensão em 5 estados pela Polícia Federal em diversos endereços contra Daniel Worcaro, dono do Banco Master, parentes ligados a ele e também fundos de investimento. Pelo menos 4 fundos de investimento em 5 endereços em São Paulo e também uma determinação de bloqueio e apreensão de bens e valores no total de 5,7 bilhões de reais. Porque a gente lembra que, mais uma vez, que na fase anterior dessa operação, em novembro do ano passado, que levou à prisão do Daniel Worcaro, a investigação focava na relação entre o Banco Master e o Banco BRB, Banco Regional de Brasília, que houve até o afastamento do então presidente Paulo Henrique Costa. Na fase de hoje, o foco principal são os fundos de investimento e a relação dele, segundo a Polícia Federal, operações fraudulentas de investimento para lucrar e aumentar o patrimônio de Daniel Worcaro e também seus parentes. É o que diz a investigação da Polícia Federal. E agora, com essa decisão divulgada, conseguida aí com o Supremo Tribunal Federal, a gente vê que o ministro Dias Toffoli cobra a Polícia Federal em relação à data dessa operação que foi colocada nas ruas hoje, que não era a data estipulada, determinada anteriormente, e cobra em até 24 horas que o diretor-geral da Polícia Federal, responsável hierarquicamente, politicamente, pela instituição, não pela investigação, responda ao Supremo Tribunal Federal o porquê, na avaliação dele, dessa demora em cumprimento desses 42 mandados de busca e apreensão em 5 estados. Reforço mais uma vez que a gente
já pediu o outro lado da Polícia Federal, de forma específica do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para saber o que a Polícia Federal vai responder ao Supremo Tribunal Federal sobre a questão de logística, operações em relação a isso. Temos então essa atualização da defesa do Daniel Vorcaro, temos a decisão do ministro Dias Toffoli e a atualização também dos bens que já foram apreendidos. Muitos carros de luxo, dinheiro em espécie que já passa da casa de R$20 mil, mas ainda não há um balanço final. Ao fim do dia, a Polícia Federal deve divulgar, Elisa, um total de quanto foi apreendido, quantos carros foram apreendidos e tudo vai passar por uma análise, inclusive dos celulares também. Há um outro ponto também sobre essa decisão do ministro Dias Toffoli, Elisa, importante, é que ele diz que as medidas eram necessárias, inclusive a prisão temporária do cunhado do Vorcaro, que é o Fabiano Zettel. Como eu disse aqui hoje no live, ele foi detido temporariamente no aeroporto de Guarulhos quando ele iria viajar para o aeroporto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Tudo na decisão que acaba de chegar, a gente vai destrinchando passo a passo. Elisa?